Você já teve alguma tontura, vista escura, embaçada, aquela sensação de desmaio ou fraqueza súbita? Eu sou o Dr. Eduardo Belisário, sou médico cardiologista e intensivista e vou falar tudo para vocês nesse vídeo sobre hipotensão arterial, a famosa pressão baixa. Esse vídeo nasceu de um pedido que vocês fizeram aqui para que eu falasse um pouquinho sobre esse tema, porque muito se fala aí sobre pressão alta, mas e a pressão baixa? O que realmente é a pressão baixa? Quais são os sinais e sintomas de pressão baixa? Quais os tipos e condições que podem levar à pressão baixa? Quando pode ser perigoso ir falar, nós vamos falar inclusive até de alguns medicamentos que você pode tomar e nem imagina que pode levar aí a quadros de pressão baixa. E fica comigo até o final desse vídeo que eu vou dar 5 recomendações, 5 orientações do que você deve fazer caso você apresente um quadro de pressão baixa ou mesmo se você precisar ajudar alguém na sua casa, alguém aí que você ama, que pode estar passando por um momento desse aí de pressão baixa, você tem que agir rapidamente, o que você pode fazer para ajudar essa pessoa. Mas vamos lá, então o que é pressão baixa? A pressão arterial normal é 120 por 80 milímetros de mercúrio, que comumente nós chamamos de 12 por 8, o famoso 12 por 8 ali. E quando é que pode ser classificado como pressão baixa? Quando ocorre uma leitura, uma medida de pressão arterial inferior a 90 milímetros de mercúrio. Para a pressão que é mais alta, né? Nós temos ali dois níveis de pressões, uma pressão que nós chamamos de sistólica e a outra pressão mais baixa, o 12, o 120 nós chamamos de sistólica e aquela pressão inferior, o 80, o 8 nós chamamos de diastólica. Então quando você tem uma medida que fica abaixo de 90 milímetros de mercúrio ou uma medida que fica abaixo de 60 milímetros de mercúrio, que é mais baixa do que 9 por 6, 8 por 5, 8 por 4, aí sim pode ser classificado como pressão baixa. Mas é importante dizer aqui que a repercussão do que é considerado pressão arterial baixa para uma pessoa pode não trazer nenhuma repercussão para outra. Normalmente seu corpo ele tem a capacidade de controlar automaticamente sua pressão arterial e evitar que ela caia demais. Se começar a cair, seu corpo tende a compensar isso, acelerando a sua frequência cardíaca, os batimentos cardíacos vão acelerar e contrair os vasos sanguíneos para tornar eles mais estreitos e para compensar isso daí, compensar logo e controlar esse quadro de pressão baixa. Mas os sintomas de hipotensão vão ocorrer quando seu corpo não consegue compensar essa queda de pressão arterial. Para muitas pessoas, a hipotensão arterial não causa nenhum sintoma. Muitas pessoas nem sabem que sua pressão arterial está baixa. Já para outras pessoas com sintomas, os efeitos vão depender muito ali do porquê que essa pressão baixa está acontecendo e com que rapidez essa pressão baixa se desenvolve. Então é muito importante que você possa realmente verificar eventualmente, medir eventualmente ali a sua pressão. E quais são os sintomas ali da pressão arterial baixa? Os sintomas mais comuns de pressão arterial baixa, de quando a pressão fica baixa, ocorrem aí, estão ligados ali aos órgãos do seu corpo que são nobres, como por exemplo o nosso cérebro. Então se diminui o fluxo sanguíneo para o cérebro, pode acontecer alguns sintomas ali que são importantes, como por exemplo tontura, sensação de vertigem ou desmaio, ou até mesmo esse desmaio nós temos um jargão médico ali, um termo médico que a gente chama de síncope, né? Então quando ocorre ali uma pré-síncope, né, que é só essa sensação de quase um desmaio, até mesmo desmaio, a perda da consciência. Quando você tem enjoo, ou você chega mesmo a vomitar, quando a visão fica turva, tudo isso aí é um sinal de baixo fluxo ali para o cérebro. Eu costumo dizer ali que, por brincadeira, né, que para não queimar a televisão vai lá e desliga, entra no modo stand-by ali, quando tem uma queda de energia na sua casa, a mesma coisa acontece no seu cérebro. Se a pressão baixa demais no seu corpo, seu cérebro tenta dar uma desligada ali, entrar em stand-by para que ele não queime. Fala, não me diga! Né? Então é mais ou menos isso que acontece. Por isso que você tem esses sintomas de visão turva, você tem esses sintomas ali de náusea, pode até ter um pouquinho de vômito, você tem essa sensação aí de tontura, essa sensação de quase um desmaio ali, ou até mesmo pode vir até desmaio. Mas tem outros sintomas que podem aparecer com a pressão baixa, que é começar a ter uma respiração rápida e superficial. É uma forma que seu organismo tem de compensar essa pressão baixa. Você pode ter no longo prazo mais fadiga, mais fraqueza, vai se sentindo ali mais cansado, mais lento, mais letárgico ali, mais mole. Tudo isso aí pode ser às custas dessa pressão um pouco mais baixa.
pode haver também confusão, né? Dificuldade de concentração. O paciente tem uma coisa que é muito interessante quando ele tem esses quadros de pressão baixa, é que ele começa a ter agitação, pode até mudanças ali incomuns de comportamento. Você começa a estranhar, poxa, essa pessoa não age dessa forma, e ela começa a agir de uma forma como se não fosse ela mesma. Então tudo isso pode acontecer. Mas quais são os tipos no nosso corpo aí de pressão baixa? Quais são as condições que podem levar à pressão baixa? Vamos lá. A pressão arterial ela é determinada pela quantidade de sangue que o nosso coração vai bombear e pela resistência que tem dos vasos. Então é como se você estivesse ali abrindo uma caixa d'água ali, né, que é o nosso coração, vamos imaginar dessa forma ali, e você está bombeando ali aquele corpo. Então vai depender muito do fluxo, do cano, entendeu? Se o cano for ficar muito grosso, é claro que essa pressão ali não vai, mas cada vez como esses canos vão ficando mais finos, essa pressão vai aumentando, essa pressão vai ficando maior. Então depende muito dessa resistência dos vasos sanguíneos. Mas a pressão ela pode variar ao longo do nosso dia, dependendo da posição do nosso corpo, se a gente está deitado, se a gente está em pé, se a gente está sentado, da quantidade de líquido que nós ingerimos, da quantidade de medicamentos, se você tomou ou não algum medicamento, né? Por isso nós vamos falar já sobre essa questão dos medicamentos aqui. Não só da questão dos medicamentos para pressão, que isso nós já sabemos que eles têm interferência ali sobre a pressão arterial. Mas ao longo do dia a sua pressão arterial ela vai se modificar, ela vai ter oscilações que são normais, são fisiológicas, é do seu corpo. Mas a pressão ela geralmente é mais baixa à noite. É como se quando você deitasse para dormir, a sua pressão tem que dormir ali junto com você. Eu costumo dizer isso, né? Ela tem que descansar. E logo quando você acorda, o seu organismo é como se estivesse religando ali, a pressão tende a aumentar mais. Isso daí é normal, é a reação normal dentro do nosso organismo ali, né? Mas existem algumas doenças e algumas condições de saúde que podem levar, né, até alguns medicamentos que você nem imagina aí, mas que podem causar pressão baixa. Primeira delas, hipotensão ortostática, a hipotensão postural. O que é isso, doutor Belisário? A hipotensão postural é uma queda repentina da sua pressão arterial quando você se levanta. Quando você sai de uma posição deitada para uma posição em pé, ou até mesmo uma posição sentada para uma posição em pé e ela cai subitamente. Esse tipo de pressão arterial baixa é comum em adultos mais velhos, tá? Estima-se aí que 5% das pessoas com mais de 50 anos têm uma hipotensão postural. E ao chegar aos 70 anos, esse número pode subir para 30% dos idosos, viu? E por isso que hipotensão postural é uma condição importante, é um tipo importante de pressão baixa. Um outro tipo é a hipotensão pós-prandial. Nesse tipo de hipotensão, nesse tipo de pressão baixa, a queda da pressão arterial ocorre de 1 a 2 horas depois de você comer. Então vem logo depois ali da alimentação. É mais provável que afete adultos mais velhos também, né, assim como a hipotensão postural, especialmente aqueles que têm pressão alta, aqueles pacientes ali, pessoas ali que têm pressão alta e outras pessoas que têm doenças no sistema nervoso autônomo, que como o próprio nome já diz, é o nosso sistema dos nervos ali que funcionam de forma independente, involuntária, tocando ali suas funções básicas do corpo. Algumas doenças que acometem esse sistema nervoso podem provocar esse tipo de pressão baixa ali, chamada de pós-prandial. Nós temos um tipo de hipotensão, um tipo de pressão baixa chamada de neuromediada. É uma queda da pressão arterial que acontece depois que você fica em pé por longos períodos. Esse tipo de pressão arterial afeta principalmente adultos jovens e até mesmo crianças ali, e pode resultar dessa falta de comunicação entre o coração e o nosso cérebro. Isso daí pode realmente levar a quadros ali de pressão baixa. Esses são alguns tipos, mas o que leva a pessoa a ficar com a pressão mais baixa? Pode ser por mudanças no nosso próprio corpo, fisiológicas, como o envelhecimento, como eu falei aqui, que acontece na hipotensão postural, na hipotensão pós-prandial, ou pode ser consequente a alguma doença, alguma situação ruim realmente para o nosso corpo. Mas existem algumas condições fisiológicas que podem levar a isso. Sabe uma condição fisiológica que podem levar a pressão baixa? Gravidez. As mudanças durante a gravidez fazem com que os vasos sanguíneos se expandam rapidamente. E essas alterações podem fazer com que algumas mulheres tendem a ter pressão mais baixa, tendem que a pressão arterial caia. A pressão arterial baixa é comum nas primeiras 24 semanas de gravidez, mas a tendência aí é que a pressão arterial geralmente retorne a níveis normais depois do parto, tá? Existem ali algumas doenças do sistema nervoso central, como nós falamos aqui rapidamente, quando a gente estava falando dos tipos de hipotensão, né? Condições como, por exemplo, a doença de Parkinson, que pode afetar de forma
significativa ao nosso sistema nervoso ali que controla a pressão arterial. Doenças relacionadas a hormônios, distúrbios endócrinos ali, condições que afetam algumas glândulas no nosso corpo, como por exemplo a paratireoide, uma glândula que fica aqui atrás do pescoço, a adrenal próxima dos nossos rins, doença de Addison é o nome dessa doença que pode ali afetar a pressão arterial, tornando essa pressão arterial mais baixa. Condições próprias ali do coração, né? Coração e pulmão, condições cardíacas e pulmonares ali podem levar à hipotensão também, podem levar à pressão mais baixa. Quando seu coração bate muito rápido ou bate muito devagar, ou seus pulmões não estão funcionando como deveriam, ciência cardíaca é isso, né? Um coração fraco, o músculo do coração muito fraco, pode levar à pressão mais baixa ali. Quadros como desidratação, né? Coisas, momentos ali do nosso corpo que ele pode perder bastante água, né? E aí você não tem uma ingestão suficiente e a quantidade, o volume do sangue acaba diminuindo. Isso pode fazer com que a pressão arterial fique mais baixa, que ela caia um pouquinho. E existem situações tanto do ponto de vista que podem acontecer no dia a dia, como por exemplo alguns problemas de saúde ali, febre, vômito, diarreia, né? O organismo desidrata e essa desidratação pode levar a uma pressão mais baixa. Até mesmo exercícios físicos extenuantes ali podem levar a desidratação e podem ser uma causa ali de pressão mais baixa ali. Então, tem outras condições que baixam o volume do sangue no nosso corpo. É claro, você já deve estar pensando aí, né? Poxa, mas se eu sofrer um acidente, perder muito sangue, sim. Causas ali e perdas de ferimentos graves, que vão levar a ferimentos graves no nosso corpo, que vão perder muito sangue, pode levar sim a uma pressão arterial mais baixa. Sabe outra coisa? Outra condição que pode levar a pressão baixa? Consumo de álcool, tá? A longo prazo, o consumo de álcool ele tende a tornar a pressão mais alta, mas no curto prazo ele pode sim ser o suficiente para baixar a sua pressão, para levar a quadro de pressão baixa. Mas doutor Belisário, o senhor falou aí sobre medicamentos, né? Isso mesmo, pessoal. Existem alguns medicamentos, e aqui eu não estou falando dos medicamentos para pressão alta, não. Esse a gente já sabe, o remédio é para pressão alta, então ele tem que, a tendência dele é baixar a pressão. Estou falando de alguns outros medicamentos aqui que você pode estar utilizando aí e que nem imagina que ele tem a capacidade de baixar a sua pressão. Quais são esses medicamentos? Vou citar alguns exemplos aqui para que a gente saiba, para que você conheça aí, possa ficar mais esclarecido. Por exemplo, dos medicamentos para hiperplasia prostática benigna, né, para tratar a próstata grande, por exemplo, eles podem causar pressão baixa, tá? Medicamentos para disfunção erétil, como o Viagra, o Cialis, né, a sildenafila, a tadalafila, podem baixar a pressão, sim. Nós falamos já do Parkinson aqui, né, que pode provocar alterações nervosas, alterações do sistema nervoso ali que vão levar a quadros de pressão baixa. Mas o próprio tratamento do Parkinson, os medicamentos que você vai fazer ali, como por exemplo o Pramipexol ou até aqueles que contêm levodopa, eles também podem baixar a pressão. Por isso que é muito importante para pessoas que fazem tratamento do Parkinson aí, eles tenham essa atenção e conversem com o seu médico, falem realmente sobre isso, tá? Isso aqui é muito importante. Existem alguns tipos de remédio, inclusive para depressão, que também podem levar a quadros de pressão baixa aí. Se você tem uma tendência a ter uma pressão mais baixa e vai passar por algum tratamento médico nesse sentido, é muito importante que você faça isso, converse com o seu médico sobre isso, porque nós estamos falando aqui de especialidades que habitualmente não faz parte ali do atendimento deles, verificar a sua pressão. Eles não vão medir sua pressão, o médico urologista não vai fazer isso, o médico psiquiatra não vai fazer isso, não faz parte ali do dia a dia deles. Mas se você tem uma tendência à pressão mais baixa, você precisa falar para que eles realmente possam escolher medicamentos ali que não vão interferir nessa questão ali da pressão, de baixar mais ainda a sua pressão. Por isso que é muito importante que você fale para eles sobre isso. Se você está gostando desse vídeo, já se inscreve no meu canal e não esquece de compartilhar nos seus grupos de WhatsApp aí para que possamos ajudar juntos mais pessoas a cuidar melhor do seu coração. Mas vamos lá, e quando é perigoso? Quando pode ser perigoso? Quando você tem que buscar imediatamente ajuda médica por causa da pressão baixa. Se você tiver sintomas de pressão arterial extremamente baixa, que nós chamamos de choque, no jargão médico, nós médicos chamamos esse quadro de pressão extremamente baixa, de choque, procure ajuda imediatamente.
Quais são os sintomas, doutor Belisário? Como é que eu posso identificar esses quadros de pressão tão baixa assim? De quadro de choque, como o senhor está falando aí? Que eu tenho aqui que redobrar a minha atenção. Se o paciente apresentar confusão mental, começou a ficar muito confuso ali, sem entender nada direito, principalmente para pessoas mais velhas. Ele começa a ficar com a pele fria, úmida, pegajosa, até mesmo diminuir ali a coloração da pele, ficar mais pálido. Se ele começa a respirar, lembra lá que eu falei? De forma muito rápida, superficial, o pulso, até mesmo o pulso, né? Talvez aqui eu já esteja exigindo demais aí, mas o pulso começa a ficar fino, muito fraco ali, muito acelerado. Isso pode ser um sinal de choque, sim. E nós estamos ali, podemos estar diante ali de um quadro que nós chamamos de sepse, que acontece principalmente em idosos, que é uma infecção grave e que causa um mau funcionamento dos órgãos e sistemas. E aí pode realmente levar à morte, tá? Sepse é um quadro grave, portanto, fique ligado aí, viu? Então, doutor Belisário, como é que faz aí para diagnosticar a pressão baixa? Como é que você pode saber como é que os médicos fazem para saber se realmente a pessoa tem pressão baixa? Atenção aqui, viu? É importante que eu diga para vocês que na grande maioria dos casos, mesmo que você tenha medidas ali no consultório ou em casa mesmo ali, que estão sempre dando pressão baixa, menor que 9/6, mas se você não tiver nenhum sintoma, a orientação médica é apenas de manter o acompanhamento regular. No entanto, se você começa a ter sintomas que vão limitar ali, começam a prejudicar o seu dia a dia. Por exemplo, lá no seu trabalho, você tenta levantar e aí a cabeça já fica pesada ali, você já se sente mal, vista escurecida. Poxa, isso daí está atrapalhando o seu dia a dia. Por isso é tão importante que você consulte um médico para obter um diagnóstico correto, tá? E nessa consulta médica, o médico precisa realizar uma avaliação completa, solicitar exames laboratoriais ali, precisa solicitar alguns exames que vão ter a capacidade de descartar outras doenças que vão levar à pressão baixa. Tem 2 exames cardiológicos que são simples ali, mas que são de extremo valor para já matar a charada de cara ali, como o eletrocardiograma e o ecocardiograma já podem ajudar bastante ali no diagnóstico de cara ali, já conseguir fazer esse diagnóstico da causa dessa pressão baixa. Mas eu gostaria de destacar 2 exames aqui para vocês que são muito importantes nessa avaliação. O primeiro deles é o MAPA. Essa sigla significa Medida Ambulatorial da Pressão Arterial, que é aquele exame que você vai lá na clínica, instala o aparelhinho e fica com ele aqui no braço, vai embora para sua casa e ele vai medindo ali sua pressão durante 24 horas. De 15 em 15 minutos as medidas vão sendo feitas e vão ajudar nesse diagnóstico ali de pressão baixa. Uma coisa muito importante é que quando você for realizar esse exame, seja o mais próximo possível do seu dia a dia. Tem gente que vai lá na clínica, coloca esse exame, passa o dia inteiro no sofá e aí no dia seguinte, volta para o trabalho, se estressa com todo mundo e tal. Esse exame vai acabar dando ali um falso negativo, não vai corresponder àquilo que realmente se espera, porque você fugiu daquilo que era o seu habitual. Então, o ideal para o MAPA é que você o realize tanto para pressão arterial alta como para pressão baixa, que você o realize mais próximo possível do seu dia a dia, das coisas que você faz naquele dia ali. O segundo exame que eu gostaria de destacar aqui é o Tilt Test. Esse nomezinho aí é apenas para dizer que é um teste de inclinação de mesa, onde a gente vai ter a capacidade de avaliar o seu corpo e como ele reage às mudanças de posição. Nesse teste você deita em uma mesa, ela é inclinada e para elevar a parte superior do seu corpo, que vai imitar esse movimento que eu estou falando aqui. Lembra da hipotensão postural lá, que você levanta de uma vez e já se sente mal, visão turva e tudo? É justamente essas mudanças de posição do seu corpo. Você vai usar algumas tiras ali que vão manter seu corpo na posição correta, direitinho ali, e durante todo o exame nós vamos monitorar ali os seus batimentos cardíacos, a pressão arterial, para ver o que acontece ali com os seus batimentos cardíacos e com a pressão arterial principalmente. Esses exames são muito importantes no diagnóstico da pressão baixa. Agora você já sabe realmente o que é a pressão baixa, quais são os sintomas e quais são ali os sinais de pressão baixa. Você já aprendeu aqui os tipos e condições que podem provocar a pressão baixa.
Mas e aí, como é que se trata, doutor Belisário, essa pressão baixa? Se tem alguém na minha casa ali passando mal, a minha tia, a minha mãe, passando por um quadro desse, o que eu posso fazer para ajudar? Como é que trata a pressão baixa, doutor Belisário? Precisa tratar a pressão baixa? Nós já falamos aqui. Se não tiver nenhum sintoma, pode ser que não precise de tratamento nenhum. No entanto, algumas pessoas vão precisar de tratamento, existem esses quadros agudos ali que você vai ter que ajudar. Primeiro, eu preciso explicar que o tratamento ele vai depender muito ali da causa, tá? Nós sempre buscamos a causa, encontramos a causa e trata a causa. Na maioria dos casos, vai resolver esse problema. Mas no seu dia a dia aí, eu gostaria de deixar 5 recomendações práticas para que você possa ajudar se você estiver tendo um episódio de pressão baixa ou se você presenciar outra pessoa ali e precisar ajudar essa pessoa com um episódio aí, se ela estiver tendo um episódio de pressão baixa, caso você precise no seu dia a dia ali. Primeira recomendação: deite-se, sente e eleve as pernas. Então, se você deitar a pessoa e mantiver ali, colocar alguns travesseiros embaixo das pernas dela, para que algumas toalhas ali, para que alguma coisa, para que as pernas dela fiquem elevadas, isso já vai ajudar e muito a melhorar e a tentar normalizar a pressão dessa pessoa. Se você não puder ficar deitado, você pode ficar sentada, mas o importante é que essas pernas fiquem elevadas. Isso vai ajudar realmente a melhorar esse quadro aí de pressão baixa, tá bom? Segunda recomendação: beba pelo menos ali de 300 a 500 ml, 2 a 3 copos de água ali, devagarinho, viu? Aos pouquinhos ali, dando alguns goles ali para não enjoar, para não vomitar, mas essa água vai ajudar a melhorar o volume sanguíneo e isso vai melhorar no quadro aí de pressão baixa. Terceira recomendação: se você estiver em um lugar fechado, o que acontece, né? A pessoa passa mal ali, que aí junta um monte de gente, fica aquela aglomeração. Dá espaço, deixa essa pessoa respirar um pouco. Se você estiver num local fechado, saia desse local fechado, tira aquela pessoa dali um pouquinho para que ela possa respirar calmamente, para que ela possa baixar um pouquinho os batimentos cardíacos. Isso vai ajudar nos quadros de pressão baixa. É justamente o contrário do que acontece, que a gente vê aí no dia a dia, né? Quarta recomendação que eu gostaria de dar aqui para vocês: água de coco, bebida isotônica. O Naldo tá até em tanta voga, mentira, mas essa não é mentira não, essa é bastante verdade. Sabe por quê, pessoal? Porque água de coco, bebidas isotônicas contém eletrólitos, tá? E esses eletrólitos vão ajudar a reter esse líquido ali dentro do seu corpo, dentro dos vasos sanguíneos e melhorar esse quadro de pressão baixa. Quinta recomendação: pode sim, essa é uma recomendação que o pessoal fala, bota sal embaixo da língua, etc e tal. Você pode dar alguma coisa salgada para essa pessoa comer, tá? Uma bolacha salgada, alguma coisa salgada ali, por quê? Porque isso vai ajudar na retenção de líquido, e o sal ajuda na retenção de líquido, e isso vai melhorar o quadro ali de pressão baixa. No longo prazo, no dia a dia, você também pode realizar algumas medidas aí que vão evitar quadros de hipotensão. Como, por exemplo, você pode usar meias compressivas, você pode evitar de ficar longos períodos sentados, né, e se levantar de uma vez. Você pode alternar esses períodos ali, ficar períodos menores. Mantenha-se sempre bem hidratada aí. Uma dica bem interessante, que é legal a gente falar aqui, que é você que tem a tendência à pressão baixa, você não deve fazer longas alimentações em pequenos períodos aí do dia, né? Você deixa só para almoçar, deixa só para jantar, só toma o café da manhã e aí faz uma comida mais volumosa nesse momento. Pelo contrário, é que você deve fracionar esses períodos de alimentação, se alimentar em intervalos menores, tá sempre comendo alguma coisa ali, vai ajudar. E principalmente, durma direito, viu? Durma cerca de 8 horas aí. Essas são aí algumas medidas que você pode adotar no seu dia a dia, que não são medicamentos, mas que vão ajudar nesses quadros aí de pressão baixa. Gostou desse vídeo? Já se inscreve aqui no meu canal, no canal do Dr. Eduardo Belisário. Só clicar no ícone aqui para se inscrever direitinho. E não deixe aí de compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, para que possamos juntos ajudar mais pessoas a cuidar melhor do coração. Correto? E não deixe de conferir outros vídeos, viu? Já tem outros vídeos aqui do canal e deixar lá seus comentários, sugestões para que nós possamos fazer novos vídeos. Eu adoro bater esse papo aqui com vocês aqui, poder esclarecer o máximo possível esse assunto que é cuidar bem do coração.